quando eu observo um fenômeno que ocorre em qualquer, por exemplo, na Guiné-Bissau. Às vezes eu estou lá analisando ou querendo analisar um filme produzido na Guiné-Bissau, né, com todo o impacto cultural, de modelos culturais dessa nova nação. Eu, né, daqui, da minha perspectiva, olhando esse objeto, esse filme, como é que eu consigo, a questão é como compreender melhor o fenômeno que está à minha frente diante de modelos meus, que são externos e limitados. Né? Aí você fala, professora, como é que eu faço? Eu falo, não sei. Minha única resposta é que a gente tem que caminhar no processo de aproximação desses fenômenos, sabendo que os nossos modelos são nossos, os nossos modelos de compreensão, inclusive, são nossos, que eles são limitados e que eles são passíveis de revisão e que a gente tem que trabalhar na construção de modelos novos, de modelos mais apropriados para a compreensão de fenômenos que também são novos. Vocês vão perceber, e é claro que vocês podem reler ou ler texto depois da aula, vocês vão perceber que a leitura completa do texto ela é muito importante, tá? Não apenas porque vocês vão ter uma ideia da informação que ele traz, porque a informação que ele traz é relevante, obviamente, ele está tratando, esse capítulo específico do Raimundo Faoro trata de um momento específico da história brasileira, que é o início da República Velha, etc. Quer dizer, tem informação importante, histórica, a respeito do período, mas não é o mais importante, né? E a percepção disso, que seria, na minha visão, o mais importante, que não está no conteúdo propriamente, né, na informação que ele traz, na referencialidade que ele traz, só se depreende com a leitura completa, tá? Por isso que é importante, por isso que eu falei, não pensem, vão indo até o fim, né? Fecha o olho e vai, porque essa percepção de conjunto que eu vou tentar trazer para vocês até o final da aula é que é o relevante, no meu entender, na leitura desse capítulo, desse texto específico do Faoro, em especial no contraste com o Graciliano. Mas tudo bem, não é bronca, é só uma indicação, tá? Talvez antes da gente começar, o Rodrigo começar a falar, sejam importantes algumas informações que muitos de vocês talvez tenham, outros não, né? Mas que a gente pode, enfim, pelo menos destacar na construção dessa compreensão do texto, né? A primeira é essa, né? Eu já tinha falado para vocês e volto a reiterar, ele realmente é um texto difícil. Né? E ele é um texto difícil por várias razões. Mas, em primeiro lugar, porque ele já é um texto que é externo ao nosso modo de conceber um texto teórico, né? Ele não é um texto da literatura, né? De teoria literária ou de crítica literária, ele é um texto da sociologia política e, portanto, ele traz um jargão, uma linguagem, uma estrutura que são um pouco alheias para a gente. E o Faoro está dentro de uma grande tradição de discursos das áreas de humanidades sobre o Brasil que foram produzidos principalmente na década de 50. Todos esses prismas, né, todos esses modelos, porque na verdade o que uma ciência humana ou o que uma determinada disciplina, como a ciência política, como a antropologia, como a economia, enfim, o que essas disciplinas, no que elas nos ajudam, nos auxiliam a compreender o mundo? Assim como a literatura, elas nos fornecem modelos de compreensão, né? É lógico que esses modelos, às vezes, a gente não conhece, então fica mais difícil a gente compreender o que está sendo dito ali, porque a gente não tem o modelo para que a gente consiga decodificar de uma forma mais imediata, né? Decodificar, a gente decodifica. Mas a gente não tem um modelo para decodificar de uma forma mais imediata, então causa uma certa estranheza, uma certa dificuldade, e isso é proposital aqui, né? Eu queria dizer isso a vocês, já falei, mas reitero, que cabe a mim, de certa maneira, eu sempre brinco, né? Levar vocês ao inferno desde que eu dê a mão para vocês saírem dele. É um pouco isso o Faoro e os outros textos para vocês, no sentido de vocês enfrentarem o inferno de certos modelos de conhecimento que vocês não dominam, para que vocês possam conhecer novos modelos de conhecimento, tá?
Dito isso, eu queria dizer também que o Faoro não é tão desconhecido assim da literatura, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele em outros contextos. Os Ossos do Poder é uma obra famosíssima, né? Muito conhecida, mas ele fez outras coisas. Sabe um pouquinho dele, da vida dele, de quem foi ele? Então, o Faoro foi jurista, né, de formação. Daí que vocês consigam compreender um pouco esse rebuscamento no modo como ele fala, né? A maneira como ele argumenta, esse é um texto argumentativo, o modo como ele argumenta é um modo jurídico de argumentação, que tem um trabalho retórico, né? A gente percebe esse trabalho na linguagem, né? Uma linguagem sedutora de alguma maneira, né? Ela tenta ser uma linguagem. Se a gente lê em voz alta, a gente percebe essa sedução do próprio som das frases e tal. Quer dizer, é quase uma oratória, né? E também cheia de figuras que são muito típicas do discurso jurídico, certas metáforas históricas que ele usa, né? Certos tipos de figuras de linguagem, o fulano que rompe a casca do ovo que o aprisionava, né? Ou então algumas comparações históricas políticas também, né? Com César e Brutus, ou com os jacobinos da Revolução Francesa, são bastante típicas do discurso jurídico, né? E aí a gente percebe a formação dele. E também o Faoro tem uma incursão, não sei se vocês já ouviram falar, na própria teoria literária, na crítica do Machado de Assis, né? Ele escreveu um livro sobre Machado que chama Machado de Assis, A Pirâmide e o Trapézio, em que, obviamente, é um livro bem interessante, bacana, importante na fortuna crítica do Machado de Assis, porque ele faz justamente ele constrói uma certa visão da obra do Machado que tem a ver justamente com esses jogos de poder, né, que são objeto de preocupação dele, Faoro. Então é importante que ele vai usar essa figura da pirâmide do trapézio, né, que aparece no Brás Cubas, e aí ele vai tecer algumas considerações sobre isso também. Interessante a gente pensar também essa incursão do Faoro pela crítica literária. Outra coisa importante de guardar, já antes da gente entrar no texto propriamente, é que o Faoro está inserido dentro de uma tradição que eu poderia chamar de discurso sobre o Brasil ou retratos do Brasil. Especialmente a obra Os Donos do Poder. Essa expressão não é do Faoro, é do Paulo Prado, né? Retratos do Brasil. Mas existem, assim, eu acho que vocês também nessa visada, né, muito especificista, muito específica, que os estudos acadêmicos em geral, os de letras também, têm tido nos últimos anos, a gente vai ficando restrito a leituras do campo e a gente não tem essa visão mais ampla a respeito do que é feito dentro das humanidades em geral. A gente fala do Brasil toda hora aqui dentro, né? A gente fala do Brasil em literatura brasileira, fala do Brasil em comparação com outras literaturas, fala do Brasil em língua portuguesa, enfim. E alguns professores falam desses outros discursos sobre o Brasil, mas a gente tem pouca oportunidade de lê-los, tá? O Faoro faz parte dessa grande tradição, que foi uma tradição, né, que se fez, uma tradição de pensar o Brasil em grandes discursos humanísticos, em obras muito importantes, nas mais variadas áreas das humanidades, e que se estabeleceu ao longo do século XX. Ela é uma tradição moderna no Brasil, modernista, eu poderia dizer, a partir de 1920 e poucos, veio lá com os modernistas, mas que ganha uma força muito grande, que ganha uma pujança grande na década de 50. E não é à toa, né? Porque na década de 50, vocês sabem, na era do Juscelino, com a abertura e com a possibilidade
né? Diante do fenômeno de um Brasil em mudança, de um Brasil em industrialização e diante da possibilidade de um novo Brasil, de algo que se descortinaria a partir da década de 50, grandes estudiosos começaram a pensar o que era afinal o Brasil e como fazer para fazer desse Brasil lá a grande nação de que todos falavam, né? E isso nas mais variadas disciplinas, tá? Então, eu diria que essa tradição ela se torna, né? Ela vem desde Sérgio Buarque de Holanda, desde Paulo Prado, desde os anos 20, mas ela ganha uma força grande na década de 50 em função dessas contingências mesmo histórico-culturais da década. Com o golpe militar, se interrompe de certa maneira. Muito bem. Bom, se vocês quiserem ter uma aproximação sintética, eu poderia dizer, mas muito profunda ao mesmo tempo, a respeito dessa tradição dos retratos do Brasil, quem falou um pouco disso foi o professor Willy Boly, num livro que é sobre literatura. Outros falaram também, mas ele fala de uma maneira muito preciosa mesmo, num livro sobre literatura que se chama Grande Sertão, tudo junto.br. Eu vou contar um pouquinho do Willy para vocês. Eu falei bastante dele na primeira aula, mas é que ele é tão querido, gosto tanto dele, que eu poderia ficar falando dele muito tempo. Mas enfim, o Willy foi professor aqui da FEFELESH, ele se aposentou recentemente e foi professor do DLM, Departamento de Modernas de Alemão. Ele é de origem alemã, nasceu em Berlim. E veio para o Brasil na década de 60, final da década de 60, para estudar Guimarães Rosa, tá? Vocês sabem que o Guimarães Rosa tem uma tradição muito forte na Alemanha, porque o Guimarães não só morou lá, como as primeiras traduções, as boas traduções de Guimarães para línguas estrangeiras foram as traduções alemãs, né, das primeiras, porque além de morar na Alemanha, ele era amigo do tradutor alemão e atuava, Guimarães Rosa, diretamente nas traduções, opinava, dava sugestões. Dizem que o Guimarães falava alemão como quase língua materna, né? Era uma coisa muito, muito entranhada nele. Né? Falava 30 línguas só, né? Mas o alemão quase como língua materna, etc. Entre mortas e vivas, né? Entre línguas mortas e línguas vivas. Mas, enfim. Então, assim, a presença do Guimarães na Alemanha era bastante, assim, enquanto autor, né, enquanto literatura, era forte já na década de 60. E o Willy encantou-se por Guimarães, aí um jovenzinho de 20 e poucos anos, e resolveu vir para o Brasil estudar Guimarães Rosa. Ele fez um trabalho crítico a respeito dos contos do Guimarães Rosa, né, que redundaram, né, que resultaram num livro bastante estudado pela crítica rosiana, que é um livro que chama Fórmula e Fábula, em que ele faz uma tentativa de apropriação dos conceitos da morfologia do conto propianos e do formalismo russo na análise dos contos do Guimarães. É um texto bastante estudado mesmo, sobre os contos de Guimarães. E aí, assim, durante bastante... Isso até foi a tese de doutorado dele. E aí, ele passou vários anos, né, eu diria até décadas, namorando Guimarães, e principalmente o Grande Sertão, e não voltou a ele até o início dos anos 2000. Esse livro, se não me falha a memória, é de 2004, tá? Ele disse que ele ficou se preparando a vida inteira para enfrentar o Grande Sertão. Bom, voltando aí ao Grande Sertão, por que esse livro é importante para nós aqui? Porque nesse livro, grandesertão.br, o Willy faz uma grande introdução humanística, eu diria, à análise do Grande Sertão, à apreciação crítica do Grande Sertão que ele vai fazer. E ele tem uma hipótese que eu acho fenomenal, né? Porque, em geral, quando a gente estuda Guimarães, agora menos, mas há uns 10, 15 anos atrás, isso era predominância absoluta. Em geral, a fortuna crítica de Guimarães estudou Guimarães ao longo aí de 20, 30 anos como um fazedor de linguagem, né?
A questão do Guimarães criar linguagem, criar a tal linguagem do sertão, ou linguagem rosiana, era uma coisa muito evidente para a crítica. E a crítica ficou muito tempo falando só sobre a linguagem de Guimarães. Tem dicionário de Guimarães Rosa, tem inúmeros artigos falando da linguagem do Rosa e tal. Esqueceu, né, e não viu, enfim, não apreciou devidamente um aspecto do Guimarães que é muito, depois que as pessoas falam fica muito evidente, né? Mas até alguém falar, que é esse Rosa pensador do Brasil, né? Como diplomata que era, como médico que foi, como pessoa que subia em lombo de burro, ia lá para os rincões do sertão fazer pesquisa de linguagem, recolha de histórias, etc. O Rosa foi um pouco assim, meio vile, né? Meio vulpse, né? Esse estudioso, esse intelectual que queria descobrir o Brasil, que queria, de certa forma, conhecer, interpretar. Ele foi um intérprete do Brasil. E é isso que o Ville ressalta nesse livro. Não a linguagem maravilhosa, encantatória do Guimarães, mas esse Guimarães intérprete do Brasil. E a hipótese dele é uma hipótese genial. Eu acho assim que ninguém colocou de uma maneira tão evidente. Ele diz que o Grande Sertão Veredas, do Guimarães, que foi escrito na década de 50, publicado em 56, é um retrato do Brasil. É uma proposta de interpretação do Brasil, assim como outras grandes obras do mesmo período. Então ele diz assim, no Grande Sertão, então assim, Caio Prado Júnior com a história econômica do Brasil, Celso Furtado com a formação econômica do Brasil, Darcy Ribeiro com o povo brasileiro na antropologia e outros pensadores estão elaborando nesse momento grandes interpretações do Brasil, porque era necessário, segundo essa intelectualidade, estabelecer essas interpretações para pensar um Brasil futuro naquele momento. E diz o Ville, o Rosa na literatura, do ponto de vista romanesco, ficcional, também estava dentro desse grupo. Ele também escreveu uma interpretação do Brasil sob forma literária. E essa interpretação seria o Grande Sertão Veredas. Então é muito legal a gente ler a introdução que o Ville faz ao grandesertão.br, porque ele faz uma espécie de resenha desses retratos do Brasil que estavam sendo produzidos na década de 50. Coloca o Grande Sertão nesse meio, enquanto um desses discursos de interpretação do Brasil, e não só o Grande Sertão, também a formação da literatura brasileira do Antônio Cândido, que foi publicada em 57 e que é um outro grande retrato do Brasil, uma outra grande interpretação sistemática, sistêmica do Brasil, como as outras também eram, é um modelo de pensamento desse momento histórico, nesse momento da década de 50, do ponto de vista da literatura. Tá? Então, assim, e por que isso é importante para nós? Porque o Raimundo Faoro está nesse bojo. Ele também é um grande discurso de interpretação do Brasil sob o ponto de vista da sociologia política. Tá? Então, o que a gente está tentando aprender aqui? Uma visão mais ampla a respeito do que seria essa cultura brasileira, que não está restrita à literatura, mas da qual a literatura faz parte. E é por isso que é importante vocês terem contato com esse tipo de produção, assim como com a obra do Gorender, assim como com a obra do Darcy Ribeiro, que vai ser um pouquinho mais para frente. São modelos diversos dos nossos, mas a gente está todo no mesmo esforço de interpretação dessa realidade, tá? Por isso que é importante a gente ir decodificando um pouco o que se fala afinal.